Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Vem com a Gente, sempre reunindo os melhores assuntos mais relevantes de maneira leve, dinâmica, para você que está em casa, acompanhar todas as tardes aqui na Band e contar com sua audiência. Eu sou Roberta Rocha e a nossa tarde está apenas começando na semana do aniversário de Teresina e a gente vai falar um pouco mais do patrimônio da nossa querida capital. Fica com a gente. Teresina é uma cidade que se revela no detalhe, mas que muitas vezes passa despercebida pelos olhos apreciados no cotidiano. Na nossa semana especial do aniversário da nossa capital, a gente vai olhar um pouco mais as nossas ruas com outros olhos. Mais do que tijolo, concreto, argamassa, os prédios históricos da nossa cidade são os verdadeiros palcos da nossa cultura, da nossa memória, da nossa identidade. E para situar o teresinense sobre essa nossa imensa riqueza visual e debater sobre os desafios do nosso centro e entender a história por trás desses pilares e estilos da nossa terra, a gente recebe hoje a arquiteta Mirela Moura. Boa tarde, Mirela. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda ao programa Vem com a Gente. Hoje a gente vai falar um pouco mais desse patrimônio rico que Teresina tem na arquitetura e que muitas vezes os teresinenses não conhecem a nossa história, não sabem como é, tem tantos estilos, é tão belo e acaba sendo despercebido e também não é preservado, né, Mirela? Sim. Vamos falar um pouquinho disso. São tijolos, é uma verdadeira história, né? São tesouros que ficam a maior parte no nosso centro de Teresina. Essa arquitetura, a gente encontra mais na região do centro, né? Isso, tem muito no centro, mas também a gente tem ela espalhada por toda a nossa cidade, né? Em alguns pontos, vários estilos arquitetônicos também, que são muito belos e trazem essa história, essa memória e beleza para a nossa cidade também. Que maravilha. Olha, Mirela, a gente começa o nosso bate-papo costumando dizer que acaba sendo uma história desenhada, né, em plena paisagem. A identidade cultural, patrimonial, ela precisa ser preservada. A gente tem o Instituto Infante, tem muitos patrimônios nossos, estruturas, principalmente ali no centro, que são tombadas, né? Sim. Como é que funciona esse processo para conectar o piauiense, você com essa sua expertise de arquitetura? Quantos anos já de profissão? Eu tenho mais de 10 anos de profissão, de formada, né? E é isso que você disse, a importância, né, da preservação, dos usos das nossas edificações, que a cidade vai mudando, né? Novos usos vão acontecendo, novos hábitos da sociedade. Então, isso tudo muda também com a arquitetura, né? Então, a gente tem que ver também o que é importante trazer, o que é importante manter, preservar e para a cidade continuar contando a sua história, né? Tendo a sua identidade. Os teresinenses, muitas vezes, temos nossos casarões, os nossos monumentos na nossa capital, que são monumentos incríveis, né? Então, assim, as pessoas acabam perdendo essa identidade. Muitos patrimônios já foram derrubados, outros estão descaracterizados, outros muitas vezes perderam até a sua identidade, sendo demolidos e se tornando até estacionamentos. Sim. A gente observa que são estilos diferentes, né? Teresina passou por estilos diferentes da arquitetura. Fala um pouquinho pra gente, porque tem o neoclássico, né? Tem uma parte mais moderna, mas tudo isso cria uma identidade muito própria para a nossa capital. Sim. Um exemplo bem marcante do neoclássico é o Palácio de Karnak, né, que é bem emblemático. A gente tem essa simetria, essa proporção, né, essa monumentalidade que é muito o estilo dele, né? E é um símbolo da nossa cidade também. A gente também observa o que seriam as características desse neoclássico, né? A gente observa aí, se a nossa equipe tiver aí imagens do Palácio de Karnak. A gente também tem o Museu do Piauí, que já é outro estilo, né? Aí, o Palácio de Karnak. São características mais quadradas, né, Mirela?
Isso, ele tem essa proporção, né? Essa simetria também, essas colunas bem marcadas, esses frontões, que é muito característico dessa arquitetura neoclássica. O Palácio de Karnak e o Teatro 4 de Setembro, eles acabam tendo muito essa característica desse estilo, né? A Sim. gente observa, e está fechado agora o nosso teatro para uma reforma. Essa região aí do centro, do complexo da Praça Pedro II, a gente observa que é muito emblemático a parte da arquitetura dessa região, né? São estruturas que revelam bem essa época, quando elas foram erguidas. Fala um pouquinho também pra gente dessa... Até as portas são diferentes, né? Ela já vem com... o Teatro 4 de Setembro, ela tem essas características neoclássicas, mas ela traz também um pouco do ecletismo, né? Que ela mistura um pouco aí esses estilos, essas marcações, né? Com esses pontiagudos das portas também já remete a um outro estilo mais do eclético, né? Que é essa mistura. Sim. Do outro lado da Praça Pedro II, a gente tem o Centro de Artesanato Mestre Zezinho, né? Que ele já foi um quartel, né? Ele traz essa imponência militar que foi adaptada à arquitetura daquele espaço. Ele dialoga muito bem com a função para preservar o nosso artesanato também. Ele recebe o nosso artesanato. Ele também já tem um estilo um pouco mais diferente das portas, o pontiagudo, né, Mirella? Já são os arcos mais bem formados, a gente também tem ali as janelas com as linhas mais retas também, né? Mas sempre elas marcadas, que é muito uma característica desses estilos, né? Desse estilo no neoclássico. Depois desse período do neoclássico, né, a gente também ainda tem a Catedral das Dores, se a nossa equipe estiver aí, e a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Acaba sendo o local do nosso Marco Zero. Eles trazem umas características bem fortes desse período também. A gente observa até a distinção das cores para dar enaltecida também nessa arquitetura, no caso religiosa neoclássica, que influenciou muito bem os traços da região urbana da nossa capital, no nosso centro, né? E dentro da igreja a gente observa também esses arcos, né, Mirella? Fala um pouquinho. Os arcos, o teto trabalhado, né? São muitos detalhes, muita riqueza, né? Que tinha naquela época também. Olha, e aí a gente passa também para outro estilo, que é o estilo do ecletismo, né? Ecletismo, que já é uma transição desse período, né? Quais seriam os nossos pontos turísticos? A parte ali do metrô, do complexo do Clube do Diário, já seriam outros formatos com essas características. O Museu do Piauí, que a gente mostrou logo no início aqui do programa. Vamos falar um pouquinho desses pontos turísticos que estão sendo preservados, né? Está tendo uma reforma, uma preservação dessa região. Hoje a gente já consegue ver um pouco desse movimento de preservar, de dar usos a esses espaços, né? Até ali na Praça do Pedro II, que você falou, tem alguns eventos, está sendo revitalizado. Então, é importante isso, a população frequentar, usar, conhecer, né? E cuidar também dos nossos bens. A gente tem imagens de outros pontos turísticos aí, produção, para a gente estar dando uma olhadinha. Temos a Casa da Cultura, temos também a parte do Complexo Cultural do Clube dos Diários, que é outro ponto muito interessante, que recebeu grandes eventos na nossa cidade. A gente observa também que o neocolonial também foi outro período muito forte na parte da arquitetura piauiense. Ele já é um outro estilo, né? A gente sabe que resgatar as nossas raízes arquitetônicas. Existe um movimento dentro das universidades daqui em Teresina para conscientizar as pessoas. A gente, essa semana, por exemplo, Mirella, a gente recebeu gente aqui do nosso um projeto muito interessante que faz um city tour na nossa cidade para que as pessoas possam conhecer. Existe esse trabalho, essa conscientização dentro das faculdades em Teresina? A gente tem na faculdade, né? Pelo menos na minha época tinha essa matéria de patrimônio, de conservação. A gente até fazia um trabalho com a orientação da professora para poder dar um novo uso, uma edificação. Então, assim, já tem essa conscientização, né? Da gente olhar para essa arquitetura. Até hoje a gente projeta para o presente e para o futuro, mas sempre olhando o que foi, o que funcionou, o que não funciona, né? Para a gente poder utilizar nos nossos projetos de uma forma mais assertiva também, olhar o que a cidade já construiu, né? A gente observa, por exemplo, Minas Gerais, ela tem... eles preservam muito, né? Sim. É necessário também que as autoridades tenham esse olhar também, esse cuidado,
né, em preservação do nosso patrimônio, porque conta a nossa história, né? Com certeza. O patrimônio da cidade, além da edificação em si, são os acontecimentos, a memória que traz ali daquela população, né? As histórias da cidade. Quando você passa por um ponto turístico, principalmente as pessoas mais velhas, né? Lembra o que já aconteceu, o que fazia naquele lugar. Então, é muito bom a gente preservar isso, preservar essa memória, né? A gente passa, por exemplo, pela Avenida Frei Serafim, observa também grandes patrimônios ali naquela região. O estilo nesse período também seria qual? Porque a gente tem o Colégio das Irmãs, tem a parte ali de várias lojas que ainda permanecem ainda com os seus patrimônios preservados, né? O que a gente... É obrigatório já? Aquela região, ela está tombada ou não? Sabe me informar? Muitas edificações, sim. Sim, estão tombadas, né? E aí o importante também é isso, a gente conseguir preservar, mas dar novos também, né? Porque às vezes só preservar, mas deixar ali aquela edificação abandonada. Como já tem muitos prédios no centro de Teresina que estão só se deteriorando, né? O importante é a gente conseguir, né? Ter esse equilíbrio de preservar e dar novos usos, né? Para que reinserir essas edificações no cotidiano da sociedade. Maravilha. A arquitetura e bioclima. Vamos falar um pouquinho do antigo com o moderno. É possível a gente conseguir unir esses dois lados, preservando e trazendo um novo olhar para a população, né, Com certeza. Mirela? É justamente isso, né? Da gente ter mesmo essa consciência de preservar, de contar aquela história através daquela edificação, mas dando um novo uso para ela, para que ela conte novas histórias, né? Para que ela receba novas pessoas, novos acontecimentos, de acordo com a dinâmica atual da sociedade, né? Porque a cidade evolui, cidade é viva, é feita por pessoas. Então, ela evolui, é natural que isso aconteça, é bom que isso aconteça. Muda os meios de transporte, meios de comunicação, então a cidade muda com ela, né? E é importante essa preservação. A gente observa também que Teresina, por muito tempo, foi considerada a cidade verde, né? Isso. E é conhecida pelo nosso clima bem quente, né? Então, é necessário também esse olhar. A arquitetura também está aliada nessa questão do paisagismo, desse olhar que... não só os antigos casarões e construções que existem, mas existem estudos para que a gente permaneça a nossa cidade cada vez mais viva, né, com o verde. Tentar deixar ela mais fresca, né, amenizar esse clima que é tão intenso, o nosso calor. E é importante isso, né? Antigamente os casarões eles tinham muita área, né? Realmente também é uma mudança, os lotes eram bem maiores, então a gente conseguia ter esses jardins, né? Grandes aberturas. Muitas praças que acabam precisando ter esse cuidado também, né? A arborização dessas áreas na nossa cidade, né? A gente observa, ó, esse aí é um vídeo nosso que a gente faz justamente isso, olhando para algumas casas, edificações que a gente tem até curiosidade de conhecer por dentro, né? Mas que admira e acha bonita na nossa cidade, que embeleza, né? Com alguns detalhes e por essa riqueza que tem. E aí a gente fez uma série de vídeos mostrando essas casas. Fizeram um tour pelo centro da cidade. Por Teresina inteira, Essa casa, por exemplo, ela fica ali perto do Jornal Dia, né? Isso ali, aquela região do centro. Qual? Aí são várias casas são passando. Várias casas. Muitas permanecem com suas identidades, né? Isso, Muitos jardins que a gente observa. Sim. Mas também tem muitas casas abandonadas no nosso centro, né? Que a gente é uma pena, porque está acabando a história, né? E é muito da identidade da nossa capital. Algumas modificaram fachadas, né? Como foi feito esse trabalho, né? Essa curadoria de vocês nesse projeto? Porque ficou bem curioso, né? A gente observa as mudanças da arquitetura nesse projeto de vocês. Isso. A gente fez uma série, né, de vídeos, a gente passeando por Teresina, tem também pelo Jockey. Aí foi uma versão que a gente fez do centro, a gente separou algumas do centro. E aí, para mostrar, né, a beleza da nossa cidade, como a arquitetura daqui é muito bonita, é muito rica. E mostrar esses detalhes também, mostrar um pouco do nosso olhar, do que a gente gosta.
Algumas a gente consegue entrar, conversar com a pessoa e a gente entende toda a história que tem por trás, né? Que torna muito mais bonita, né? Essa casa, essa edificação. E conta a história, né? Acaba a pessoa sabendo do pertencimento, que é um pertencimento maior. O Instagram qual é para a gente poder seguir, quem quiser assistir, ter a curiosidade de conhecer um pouco mais da curiosidade dessa arquitetura piauiense, que é tão interessante. Está aparecendo aí na tela. Sim, o Bem Arquitetura, né? Isso é você e outra arquiteta, sua sócia, né? Beatriz Evelyn. Pronto, que maravilha. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a arquitetura piauiense, nessa semana onde a gente comemora o aniversário da nossa capital, a nossa menina Tereza Cristina. A gente volta já já, não sai daí, fica com o recadinho dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com o programa Vem Com a Gente, hoje na semana do aniversário de Teresina, e durante toda essa semana a gente traz pautas falando um pouco mais da nossa capital, né? Para os teresinenses que não conhecem a nossa cidade, sobre a importância de valorizarmos e protegermos o nosso patrimônio arquitetônico. E a gente recebe aqui a Mirela, arquiteta. Mirela Moura, a gente hoje começou o programa falando sobre a importância dessa preservação, de criar memórias e conscientizar as pessoas para esse cuidado de onde começou o marco zero da cidade, que foi no centro da nossa capital e que passou por vários estilos arquitetônicos, né? Então, é sempre importante não só a preservação pelas entidades, mas também pela própria população, esse cuidado. Muita gente ainda herdou casas que ainda tem na zona no centro, centro-sul, centro-norte, que ainda preservam muito essa arquitetura, né? Sim, com certeza. E aí, até naquele tour que a gente falou, a gente teve a oportunidade de conhecer algumas casas, de entrar, né, de conhecer a história delas e de ver como é bonito, a importância também, né, de você preservar até as suas memórias mesmo. E da cidade também, que são esses pontos turísticos que tem eventos culturais, eventos sociais. A Feira da Praça mesmo acabou levando de volta as pessoas a frequentarem o centro da nossa... Eu vejo muito pessoal nas redes sociais colocando que o centro vive, né, agora, mas é aquela história, tornar o centro movimentado, porque existe um comércio, sempre existiu um comércio muito forte, mas é necessário que esses patrimônios não sejam demolidos para que se tornem estacionamentos e sejam prédios funcionais, como você também até mencionou no primeiro bloco do nosso programa, né? A gente vai dar mais um tourzinho aí, mostrando edificações, casarões que existem na nossa capital. E o Cine Rex é um que infelizmente está abandonado e poderia estar sendo um prédio público que poderia ser utilizado, tem uma funcionalidade, né? E que tem uma arquitetura muito bonita também no Cine Rex. Muitas histórias, muita gente viveu bons momentos naquele prédio, né? Sim, ele tá ali naquela praça, né? Naquele complexo do também. Pedro II, né? Olha aí. Do lado no nosso teatro, né? Você vê que ele já é uma arquitetura bem diferente da do teatro, ele já destaca bastante, né? Mas é um prédio também que traz muitas memórias, teve muita cultura, né? Então, é interessante que exista essa preservação e torne-se funcional os prédios. Tem também o edifício Chagas Rodrigues, que também dá uma dó da gente ver as fachadas se acabando, né? Muita coisa que já teve funcionalidade e está se deteriorando. O centro administrativo, né, que já é centro-sul, entrando ali próximo à Pissarra, é uma região também que teve uma estrutura totalmente diferente, né? O nosso centro já é uma outra proposta de arquitetura, mais moderna, podemos dizer assim, para o período. Ele já participa da transformação da cidade, né? Da modernização da cidade, já é uma arquitetura mais reta, né? Com linhas retas, mais para abrigar mesmo essa instituição. E a gente sabe que Teresina, né, é banhada por 2 rios, mas aí foi necessário a expansão da cidade, né?
teve a ponte da Frei Serafim, que é a Avenida João 23, e a cidade cresceu e já vem um outro formato de arquitetura para a Zona Leste. E um dos pontos turísticos emblemáticos seria a nossa Ponte Estaiada, né? Fala um pouquinho do que é essa estrutura na nossa Ponte Estaiada, né? A Ponte Estaiada, ela é bem mais recente, né? E ela mostra que patrimônio não é só esses prédios antigos, né? É o que a cidade está construindo, o que as novas gerações estão contando, essas novas histórias, a nova realidade. Então, a Ponte Estaiada é um símbolo da nossa cidade, é bem marcante. E ela conta justamente isso. Todo em concreto, né? Já é uma com os coisa estaios, mais, né? Para deixar uma arquitetura mais diferente. A gente observa que foi inspirada também em outras capitais, né? E a gente observa que ainda tem um pouquinho de verde, né? Ainda na nossa cidade, numa foto aérea como essa. Mas falando um pouco da Zona Leste, já é uma arquitetura também bem diferente. Apesar de ter algumas casas, como a da família da Arimatea Santos, doutora Arimatea Santos, ali na Avenida na Avenida Kennedy, né? Que tem tem várias ainda casas que ainda tem essa característica que a gente encontra ainda na Zona Norte, né? E no centro da nossa capital. Fala um pouquinho, porque Teresina foi uma cidade considerada projetada, né? Foi. Então, assim, o formato das ruas foi pensado para ser realmente uma cidade planejada? Sim, a Teresina foi toda planejada, né? Você olha ela de cima, ela é toda como se fosse um quadriculado, digamos assim. Ela é toda bem planejada mesmo, né? Só que com o crescimento da cidade, novas áreas vão ganhando mais destaque também, a população vai migrando para outras áreas, né? Vai tendo essa expansão e aí a cidade é preciso se reorganizar de acordo com essa novo crescimento, né? O projeto é retrofit, né? Isso que se chama, que é uma modernização do interior dos prédios que existem. As fachadas permanecem, né? A fachada que é obrigatoriamente quando o prédio é tombado e preservado. Sim, Mas pode fazer essa modificação no interior? Isso, algumas sim. Aí tem que ver direitinho o que pode ser retirado, o que tem que ser preservado, né? E hoje a gente já vê esse movimento no centro de revitalizar o centro, a gente já consegue ver que tem esse movimento, né? Tem vários casarões antigos também sendo revitalizados para ganhar a função de restaurantes, de bar. E isso é bastante interessante também, porque dá um novo uso, o centro vive, não fica o abandono dele, né? Sim. Temos imagens da Zona Leste, produção, para mostrar um pouquinho do que é Teresina vista de cima. E a gente observa que a cidade tem crescido com os prédios, né, Mirella? Sim. A gente, ao atravessar a ponte da Frei Serafim da João 23, a gente já observa uma modificação que as residências deixaram muito, né? As pessoas estão deixando residências e estão morando mais em edifícios, né? Começou pela Frei Serafim e aí, na sequência, a gente observa que tem muitos prédios em Teresina. Como também a migração das pessoas para condomínios fora da cidade, né? Isso é uma tendência muito forte, que a cidade está crescendo para essa região, né? Não só aqui, como em várias cidades a gente consegue ver esse movimento, né? Questão de segurança, de praticidade. Então, muitas pessoas acabam preferindo ou apartamento ou um condomínio de casas. Então, é um movimento que realmente a gente observa, né? E que é natural, não tem como... E cada vez mais as residências estão mais compactas, né? E funcionais. Fala um pouquinho dessa nova tendência, você que já trabalha há mais de 10 anos nessa área da arquitetura, como é que hoje o teresinense, ele busca mais morar em casa, porque muito tempo os bairros predominaram muito grandes bairros mais populosos, como o Cambinho, o próprio Disseu. Hoje a tendência dos seus clientes, eles procuram mais edificações como prédio ou como casas? Eu acho que depois da pandemia veio um movimento de retomada da casa também, muita gente querendo casa, né? Mas também tem muita gente que prefere a praticidade de um apartamento, pela comodidade, segurança, Famílias menores também. A dinâmica das famílias está mudando, né? O tamanho.
Então, tudo isso influencia também na arquitetura, né? E é importante a gente observar esses fenômenos e entender a particularidade de cada família ali. Que é a cidade com quase 200, com tanto de tempo que a gente tem, acaba mudando muito os períodos, as histórias e as funcionalidades, as atitudes da população, não é isso? Com certeza. Mirela, eu queria agradecer a tua participação aqui no nosso programa e queria te convidar para assistir uma matéria. Você gosta de bomba? Adoro. O salgado mais conhecido, né, mais tradicional da nossa capital, a bomba. Você sabia que isso é um patrimônio da nossa cultura também piauiense? Pois a bomba ela nasceu, não foi por acaso, na década de 1980. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nessa história, descobrir como é que essa delícia saborosa se tornou um sabor oficial da nossa terra. Quem passa por Teresina tem que degustar e conhecer um pouco da bomba. Tem salgado que nasce de uma receita planejada, mas a história da bomba, um dos salgados mais conhecidos de Teresina, começou quase por acaso. Na década de 80, uma sobra de massa de esfirra ganhou recheio de presunto e queijo, unha empanado e frito. O resultado agradou tanto que a receita foi para o balcão de uma lanchonete. Foi uma família portuguesa que chegou aqui em Teresina, montou uma lanchonete e nas sobras do presunto e do queijo, da massa, ela foi juntando essa massa a essas sobras, enrolou, deixou crescer, empanou numa farinha de rosca, esperou crescer e depois fritou. Fez a primeira vez, deu ao funcionário para experimentar, ele gostou, ela disse, vamos fabricar 3. Fez as 3 bombas, foi vendida. No dia seguinte, as 3 não foi suficiente, fizeram 6. E aí foram aumentando a cada dia. Depois ela disse que perdeu a conta. Então, hoje, essa senhora, Dona Mazé, ainda é viva. Só que os filhos que moram em Portugal, dada a idade já muito avançada, vieram buscá-la. Hoje ela mora em Portugal com os filhos, mas ainda é viva. Foi assim que iniciou a bomba. A partir daí, a bomba foi ganhando espaço. E com o tempo também ganhou novos recheios, novos tamanhos e novas histórias. Foi uma necessidade de criar minha família, 2 filhos. Então eu iniciei dessa forma, disse, eu vou vender bomba e coxinha. E aí eu comecei, tentei sozinha, graças a Deus consegui aos poucos, fui me melhorando a massa e fui fabricando essas bombas para o sustento familiar. Graças a Deus foi muito bom, o resultado foi muito positivo. E se a bomba já era grande na fama, em Teresina ela também cresceu de tamanho. No Cristo Rei, Didica Salgados transformou o salgado tradicional em uma versão que chamou a atenção pelo tamanho, 1 quilo. Nós estávamos aqui na porta da loja e minha filha que me ajuda, é meu braço direito, né? Ela brincando, ela disse, mãe, vamos montar uma bomba de 1 quilo para ver o resultado? Aí esse Maiara é muito grande. Ela disse, não, mãe, mas dá certo, vamos montar? Aí montamos a bomba, no dia seguinte montamos e colocamos aqui na nossa vitrine. Quando o cliente chegava, olhava para a bomba de 1 quilo, meu Deus, o tamanho dessa bomba. E aí, é para ser vendida? É, para vender, sim. Então, pois vamos levar. E aí, vinha um, depois chegava outro, depois chegava outro. E foi tomando uma dimensão que nós não esperávamos que fosse tanta. Né? Hoje, já mandamos essa mesma bomba de 1 quilo. Já mandamos para Brasília, para São Paulo, para Curitiba, entendeu? Para Bahia, para o interior do Piauí todo. Quando a gente consegue decifrar, a gente consegue definir, é porque assim, não foi do Criador, né? Nesse caso, foi obra de Deus mesmo na nossa vida. Foi uma coisa que é só Deus que explica, que nem a gente consegue definir como foi isso, como que tudo isso aconteceu. Nós fizemos, como a mãe falou há pouco tempo, brincando, né, para testar um teste e aí aconteceu tudo. Então foi assim, foi tudo muito rápido. Então eu acredito que isso é bênção mesmo de Deus e é assim que as coisas acontecem. Mas chegar a 1 quilo não é só aumentar a receita. Tem massa, recheio, modelagem
e principalmente o desafio de fazer tudo isso funcionar em uma única bomba. O recheio, essa aqui, por exemplo, é um recheio tradicional, presunto e queijo. Já nós temos outras com outros recheios, tipo a X-Tudo, de 1 quilo. Ela vem presunto, queijo, bacon, calabresa, frango e creme cheese. Ela é completa, ela é maravilhosa. Aí essa é forte, essa é muito forte, é pesada. Já uma pessoa é meio complicado comer sozinha. Qual é que sai mais? A tradicional, sem dúvida a tradicional. Primeira vez comprando, já sigo nas redes sociais e vou experimentar agora pela primeira vez. A bomba gigante de 1 quilo já ganhou até campeonato. Uma disputa de transformar o salgado em atração e mostra como uma receita que nasceu de um acaso conseguiu se reinventar ao longo dos anos. Quando nós fizemos, que nós vimos a dimensão de venda, foi uma venda extraordinária, e o pessoal pedia, né? Faz um desafio, vamos fazer um campeonato. Aí minha filha disse, não, nós não vamos fazer desafio, nós vamos fazer um campeonato. E aí nos programamos bem para esse campeonato e graças a Deus foi sucesso também. O último que nós fizemos foi agora em abril, e nós estamos nos programando, porque a população fica pedindo o tempo inteiro, então nós estamos nos programando até o final do ano para o próximo campeonato, se Deus quiser. Nós temos aí o nosso Instagram, né, que é de Dicas Salgadas THE. Estamos também no TikTok, lá a gente também faz live 3 vezes por semana. E também estamos pelo nosso WhatsApp, que é o nosso delivery, tá no iFood também. O nosso WhatsApp é 86998605085. E aí a gente está aqui no nosso ponto físico, estamos funcionando de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Tá aí, você que gosta de uma bomba, né? Bem calórico, né? Mas é gostoso. é bem característico da nossa região. Quando a gente traz alguém de fora para conhecer, acaba sendo também o nosso patrimônio, né? Com certeza. Quando o assunto é decoração, requinte, lifestyle, existe um nome que faz parte da história de Teresina há mais de 45 anos, o Grupo Aninha. A Aninha Home é muito mais do que uma loja de decoração, é um espaço pensado para inspirar, encantar, transformar ambientes com elegância, personalidade e muito bom gosto. São móveis, peças de design, quadros, tapetes, objetos, tudo cuidadosamente selecionado para quem valoriza a qualidade e a sofisticação. E um dos grandes diferenciais da marca é o atendimento personalizado, que ajuda cada cliente a encontrar as soluções exclusivas para deixar a sua casa ainda mais acolhedora e cheia de estilo. Com tradição, credibilidade, sempre conectada às principais tendências do mercado, a Aninha Home segue sendo referência em decoração e ambientação em Teresina. Visite a loja e descubra o universo de beleza e inspiração para o seu lar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, no @AninhaHome, e venha viver essa experiência. Mais uma vez eu quero agradecer a Mirella por estar aqui no nosso programa. Deixa as redes sociais. E aí, os parabéns para a Teresina, né? E para as pessoas conscientizarem cada vez mais dos nossos patrimônios e trazer mais consciência para as pessoas conhecerem, tirarem um final de semana para fazer um tour, feriado, para conhecer um pouquinho dos nossos patrimônios, das nossas riquezas, nossos casarões, né, Mirella? Vale muito a pena. Nossa cidade tem muitas belezas, né? Muito rica nessa arquitetura e no patrimônio também cultural, né? Na culinária também. Então aproveitem aí o feriado, o final de semana, né? Sim, pra gente conhecer. curtir. E conhecer também os outros bairros. Olha, Sim. Por falar em bairro, você sabe qual é o segredo por trás do nome do bairro por enquanto? É o que a gente vai conferir agora no VT. Meu bairro, minha história. E você, sabe a origem do seu bairro? Por enquanto. Existem diferentes versões para o nome em comum. Alguns moradores contam que quando os primeiros habitantes chegaram à área, não havia um nome oficial e diante de insistente pergunta dos visitantes, esse bairro já tem nome? Alguns respondiam, por enquanto não tem, originando o nome atual. Esta série é um presente para você. Felicidade, Teresina.
uma homenagem da Band Piauí. Tá aí, mais uma curiosidade, ao longo dessa semana você vai conhecer o nome dos bairros de Teresina, de algum dos bairros, e hoje foi o Por Enquanto. Então, por enquanto, quero mandar um beijo especial aí para todo mundo desse bairro. E aqui conversando com a Mirela nessa tarde aqui na Band, a gente pôde conhecer um pouco mais também da arquitetura da nossa cidade. Agradecer a ela por estar aqui com a gente e agradecer também a sua presença aqui no programa junto com a gente. Compreender a nossa arquitetura é aprender a ler a nossa própria história nas paredes da nossa cidade, porque Teresina é rica, é plural e guarda em cada pilar o suor, a arte, a memória de quem trouxe até aqui. Então, que nesse aniversário de Teresina, além de celebrar o futuro, a gente possa proteger também o nosso passado que nos sustenta, que cria a nossa identidade e a nossa memória. Então, muito obrigada, Mirela Moura, arquiteta, por nos trazer algumas informações, abrir nossos olhos para essa beleza e a urgência da preservação da nossa capital. Então, parabéns, Teresina. E se você quiser sugerir também pautas interessantes para o nosso programa, é só entrar em contato tanto pelas nossas redes sociais, como também através do nosso e-mail que aparece aí na sua telinha. Então, o programa fica por aqui. Nós temos um encontro marcado aqui no próximo programa. Tchau, tchau e até amanhã.